Boa tarde a todos. Vamos então começar iniciar os nossos trabalhos com este painel sobre o tema da Guerra Peninsular às Guerras Liberais. É um painel que vai ser moderado pelo Dr. Jorge Silva Rocha e será constituído pelo Dr. Sérgio Coelho, Dr. João Paulo Luz e Tenente Coronel Paulo Silva Ferreira. Muito obrigado, Coronel. Boa tarde a todos. Boa tarde aos distintos membros deste painel. Somos poucos, resistentes, mas bons. Vamos então avançar aqui com a nossa ordem estabelecida. Antes, os avisos do costume, está estipulado centralmente 20 minutos para cada um. Não haverá problemas de certeza se precisarmos de mais um minuto ou outro para completar as ideias. Haverá aqui a possibilidade de dois membros do painel terem que sair mais cedo por razões de transporte para o Porto. Fica já apresentada a situação e pedida desde já desculpas caso isso venha a verificar, mas estou certo que se calhar vamos cumprir o tempo e vão ter tempo disponível para ir sem problemas. Então, avançando, iremos começar então pela apresentação do Dr. Sérgio Coelho, que é professor adjunto dos quadros da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, docente do curso de Gestão Património Cultural desta escola e do mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural. É licenciado em Ciências Históricas na Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, no Porto, com o seminário As Fortificações do Cerco do Porto, 1832-1833, premiado com menção honrosa do Prémio de História Contemporânea Vítor de Sá, em 1995, da Universidade do Minho. Mestre em História Moderna na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o trabalho intitulado Figurinos Militares da Regeneração, Aparência e Realidade, 1848-1892. É pós-graduado em História Militar pela Universidade Lusíada de Lisboa. Doutorado em História na Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, com a tese Arsenais Reais de Lisboa e Porto, 1800-1814. Galardoado com o Prémio de Defesa Nacional, atribuído pela Comissão Portuguesa de História Militar, em 2010. É investigador do Centro de Investigação e Inovação em Educação da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Investigador colaborador do CITAR, Escola das Artes da UCP, auditor de Defesa Nacional e membro da Comissão Científica da Comissão Portuguesa de História Militar. É autor de vários livros e artigos nas áreas científicas da História Militar, História Industrial e Património Cultural. O último dos livros lançados foi ontem, precisamente, Os Exércitos Portugueses de Wellington. Parabéns, espero que tenha corrido bem. Então, o Dr. Sérgio Coelho vai nos falar, então, do recrutamento militar na Guerra Civil Portuguesa, 1828-1834. Posto a apresentação, porque desde já agradeço. Tá. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Desde já agradeço a apresentação. Saúdo a Santíssima Mesa, na pessoa do meu professor Jorge Rocha, também meu amigo, companheiro de luta. Naquela história concisa de 700 páginas, nunca houve tanta concisão. Saudar também o meu colega e amigo João Paulo Luz. Eu já explicarei qual é o encadeamento que está entre as duas comunicações. O seu Tenente Coronel Paulo Ferreira, exatamente. Peço desculpa. Eu vou tentar respeitar o tempo, para isso é que pus aqui o cronómetro, e também dizer que o que eu vou ler são notas introdutórias ao tema do recrutamento, mas legitimamente, e desde já digo isto, quem vai de facto desenvolver este primeiro levantamento que eu fiz, mas que não está desenvolvido da forma, não é como eu queria, mas é da forma como eu desejo que seja, passo um bocadinho a forma de dizer, pelo Dr. João Paulo Luz, porque o que ele vai apresentar é também aquilo que será o arranque do seu doutoramento nesta temática. Portanto, o que eu direi aqui
muito melhor e certamente o Dr. João Paulo vai expor, e isto vai ser, inclusive, o seu trabalho de doutoramento, queremos que seja, ficar sendo na Universidade de Minas. Pronto, e também tenho o privilégio de ter dito que teria paciência para eu ser orientador dele. Pronto. Então, muito concretamente, quero que isto seja visível, eu vou ler para fazer uma gestão melhor do tempo, e será assim. Este estudo apresenta uma análise comparativa do recrutamento no Exército Miguelista e no Exército Liberal durante a Guerra Civil Portuguesa de 1828 e 1834, procedendo a uma leitura crítica de documentação coeva conservada no Arquivo Histórico-Militar de Oravante AHN. Tal como inventariada nas entradas reunidas num documento de recolha documental a partir do termo recrutas e efetuado nos fundos do Arquivo Histórico-Militar. Esta pequena investigação introdutória mobiliza ainda reflexões prévias num ensaio não publicado da autoria de Sérgio Coelho, que foi extrapolado de uma publicação sua, A Guerra Civil, de 1828-1834, Tropas e Uniformes, da Fronteira do Caos. Daqui se retiveram hipóteses interpretativas que são explicitamente confrontadas com as evidências das fontes primárias do Arquivo Histórico-Militar, ainda escuradas nas sínteses que acompanham cada série documental. Este pretende ser ainda um estudo introdutório, passa a redundância, deste tema e que carece de análise aprofundada de todas as documentações selecionadas. O autor, não se comprometendo a ser o precursor deste tema, pretende sim que seja o corpo científico da tese de doutoramento a ser iniciada pelo colega e amigo João Paulo Luz, em sede própria, que nós referimos que seria a Universidade de Vigo. O objetivo principal é oferecer uma primeira visão articulada dos dispositivos legais, circuitos administrativos e dinâmicas sociais do recrutamento em ambos os campos, a partir da narrativa historiográfica à luz dos registros administrativos de 1831-1834, incluindo listas nominais, 1828, há aqui um pequeno engano, vem um bocadinho mais atrás, itinerários de marcha, mapas semanais de depósitos e correspondência entre as diferentes estruturas do comando no terreno e nos Estados-Maiores. Entre 1828 e 1834, Portugal viveu uma guerra civil que opôs liberais e miguelistas, num conflito que refletiu profundas divergências políticas e sociais. A mobilização de tropas revelou-se um dos aspectos mais desafiantes para ambos os lados, requerendo adaptações administrativas e de estratégias diversas de recrutamento. Este pequeno estudo, ou breves notas, se assim quisermos, baseia-se em fontes do Arquivo Histórico-Militar e em publicações de autores como Fernando Pereira Marques, Fernando Rita, Sérgio Coelho e, sobretudo, a mais recente abordagem geral deste conflito, a Guerra Civil de 1828-1834, uma história militar concisa, coordenada por Jorge Rocha Pinto, Fernando Rita e Sérgio Coelho, a quem se somam mais outros 30 autores e investigadores de referência, numa edição da Comissão de História Militar de 2022. Buscando compreender as diferenças estruturais e ideológicas dos dois exércitos. Estabelecida a linha cronológica da documentação recolhida, entendeu-se que seria pertinente iniciar esse processo no ano de 28 e vir até 1841. Pois na pesquisa foi verificado que nesse ano, 41, existia ainda documentação que remetia de processos de recrutamento da Guerra Civil. No plano metodológico, este trabalho procede em duas frentes. A síntese da análise do estado da literatura, não está aqui contido, estará contido na publicação e depois, posteriormente, muito mais envolvido no que vai ser a tese de doutoramento do Dr. João Paulo Luz. E dois, a extração e ordenação cronológica, que foi o que eu tentei fazer aqui, que será depois publicado em sede de capítulo de livro datas, de entradas documentais do Arquivo Histórico-Militar, identificadas por cota ativística, conforme aparece, formato PT, HM e todas as secções, divisões e fólios, privilegiando os descritores recrutas, depósito, mapa, itinerário, deserções e inspeções médicas, entre outros. A ordenação e varredura diacrónica dos registros entre 28 e 41 permite seguir, quase em tempo real, a pulsação do esforço de recrutamento, os estrangulamentos logísticos e a oscilação moral dos contingentes. Depois, em sede de artigo, que eu aqui não posso... Há aqui uma listagem muito longa, a título ilustrativo, e vou tentar ser sintético nisso, são mobilizados no corpo do texto diversas entradas como evidências, como por exemplo estas, prévias ao desembarque do Exército Libertador a norte do Porto em 1832, em que temos séries
arquivísticas, portanto, com as identificações arquivísticas do Palácio da Ajuda, de locais conventos de Jesus, de datas em que nós podemos perceber que são documentações relativas ao exército miguelista, que vão entrando desde 1828 e vêm, neste caso, no exemplo que eu tenho aqui, vem até 1831. Portanto, estamos a falar, e é fácil identificar, os planos de mobilização e de mobilidade de recrutas no exército miguelista, legitimista, absolutista, o que quisermos chamar. O regime de Dom Miguel restaurou práticas tradicionais de recrutamento baseadas nas antigas ordenanças e milícias, caracterizadas por forte coerção e controle local. As autoridades recorriam a levas forçadas, sorteios paroquiais e cotas por conselho. A nobreza, ou aristocracia, e o clero desempenharam papéis centrais no processo, mobilizando camponeses em nome da defesa do trono e do altar. Os voluntários realistas constituem uma força paralela de segunda linha, com cerca de 48 batalhões dispersos pelo país. O aparelho miguelista controlou desde 1828 os canais formais de incorporação, apoiando-se em estruturas herdadas, regimentos de linha ou milícias provinciais, e na reativação de mecanismos territorializados de mobilização. A documentação do Arquivo Histórico-Militar revela um padrão de conscrição coerciva intercalado com fugas, resistências locais e frequentes reenvios para a inspeção de saúde. Assim o confirmam, entre outros, os ofícios e mapas emitidos a partir de Elvas, Bragança, Chaves ou Coimbra, com remessas de recrutas, listas de desertores e instruções de marcha. Depois, em sede de capítulos, serão aqui as documentações que eu refiro exemplarmente. A insistência em inspeções sanitárias e nas incapacidades médicas denota, por um lado, a necessidade de triagem num contexto de levas forçadas, por outro, o uso estratégico da inaptidão por parte de mancebos para escapar ao serviço. Repetem-se referências a automutilações, cortar dedos e arrancar dentes, como tática extrema de evasão. Os comandantes provinciais queixam-se de faltas às inspeções e de evasões para a Espanha, o que remotiva pedidos de colaboração às autoridades vizinhas. A resistência ao recrutamento atingiu níveis suficientes para obrigar a recenseamentos novos, entre aspas, de indivíduos que serviram em 1828. Ou seja, estava-se a fazer recenseamento em 29 ou 31 de recenseamentos de 28, porque as coisas não estavam simplesmente a bater certo. Perdão. Em suma, o lado miguelista mobilizou sobretudo conscritos rurais por via administrativa, mas o expediente encontra limites. A documentação mostra fuga sistemática, insubordinação episódica, necessidade de prisões e escoltas e mesmo o colapso local do recrutamento em zonas ocupadas pelos rebeldes. Ou seja, a proximidade do exército liberal, em determinada altura, no curso da guerra, vai ter este tipo de abordagem. Ou de abordagem não, de situação. Ao lado liberal. O exército liberal, por seu lado, enfrentou o desafio de formar forças sem controle estatal no território continental até 1832. Nos Açores, organizaram-se as primeiras levas de recrutas e voluntários. A partir de 1832, com a formação do Exército Libertador nos Açores e o desembarque no Mindelo, os liberais integraram tropas nacionais e estrangeiras, incluindo britânicos, franceses, belgas e italianos, representando cerca de 13% dos efetivos totais, que seriam de 8.300 homens em julho de 32. Privados do aparelho estatal continental até meados desse ano, os liberais recorreram a contingentes insulares, dos Açores, e voluntários estrangeiros, institucionalizando progressivamente depósitos de recrutas e centros de convalescentes para triagem, instrução e redistribuição. A malha arquivística dos depósitos emerge com nitidez. Depósito de recrutas no Porto, depósito geral de recrutas, nos pontos que depois, a partir de 24 de julho de 1833, com o alargar às frentes para norte e para sul, não é só para sul, mas também há frentes que são alargadas ao Minho, e depois múltiplos depósitos setoriais como Valdepereiros, Elvas e Viseu, conforme estes locais iam caindo sob domínio liberal. A correspondência do Porto evidencia o esforço de organização numa cidade sob cerco, com mapa geral de recrutas, instruções para... Peço desculpa? Sim. Instruções para a redundância para a instrução básica. Esta não sei muito bem. Instruções para a instrução básica, eu sei que já mas percebe.
A cadeia documental relativa a praças estrangeiras, ajustamento de contas, abonos, transportes de regresso, confirma a escala da presença internacional. São múltiplos os requerimentos feitos por estrangeiros ao Estado-Maior Liberal, a vários propósitos. O final será paguem-me, mas ninguém lhes pagar. Aliás, alguns nunca irão receber dinheiro, vão tentar ganhar algum na Primeira Guerra Carlista, que estava a arrebentar logo ao lado aqui depois da fronteira. No plano interno, peço desculpa, multiplicam-se mapas de marchas e distribuição entre corpos, enquanto as deserções e prisões também ocorrem no campo liberal. E de que maneira? O que relativiza a ideia de um exército exclusivamente voluntarista. Ainda assim, a internacionalização liberal ganha lastro institucional. Registro de oficiais estrangeiros, eles existem e até estão publicados em algum caso. E dos créditos a pagar, que era o que eu dizia há bocado, é reclamar os pedidos de crédito. Revela a integração de quadros técnicos e de comando, tal como aconteceu com a integração de generais como Solignac, para o comando do Exército Liberal entre a saída dos Açores e a chegada de Saldanha ao Porto em janeiro de 33, ou a nomeação sucessiva de dois almirantes de origem britânica. Primeiro, Jorge Ross Sartorius e depois Napier. A cronologia documental mostra, a partir de 1833, um adensamento de relações de recrutas no depósito geral, imediatamente correlacionável com a conquista de Lisboa e a consequente capacidade de recrutar em território operário. Ou seja, a partir do Porto e de 24 de julho, para ter direito à avenida que está lá embaixo, os depósitos de recrutas já passam do Porto para outros locais, para os locais que gradualmente o Exército Liberal vai dominando. Convergência e divergências políticas. Muito bem. Enquanto o recrutamento miguelista se baseava na coerção e no dever religioso de obediência ao monarca absoluto, o liberal apoiava-se na mobilização voluntária internacional. A composição social também diferia. Os miguelistas eram sobretudo rurais e nacionalistas, os liberais urbanos e cosmopolitas. A integração de estrangeiros deu ao Exército Liberal vantagens logísticas e disciplinares, enquanto o Exército Miguelista enfrentava fadigas e deserções crescentes a partir de 1833. Estas dissonâncias assentam, de acordo com a nossa análise prévia, em 5 pontos de enquadramento das problemáticas de recrutamento a saber. 1. Base legal e coação. Ou seja, as remessas coercivas de recrutas, com escoltas e prisões, são mais recorrentes nas séries provinciais sob controle miguelista. Do lado liberal, a coação existe, mas surge frequentemente associada à administração de depósitos e a regularizações, que têm a ver com pagamentos, inspeções e transferências, sinalizando um recrutamento gradualmente formalizado no aparelho do Estado Constitucional após 1833. Segundo ponto, saúde e capacidade física. Em ambos os campos, a triagem médica é central, embora não seja clara ou evidente a competência ou transparência destas triagens. A documentação assinala doentes, convalescentes e incapacitados, mas o expediente de incapacidade aparece com especial relevo entre recrutas provenientes de zonas de conscrição forçada, tanto de um lado até como no outro. Terceiro, mobilidade e itinerários. Itinerários pormenorizados de marcha e trânsito entre depósitos são vastamente registados, permitindo reconstituir a geografia do recrutamento, sobretudo no exército legitimista. Viseu-Lisboa, Peniche, com vários corpos, Abrantes, Guarda, Elas, etc. Quarto, desertores e evasões. Ambos os campos enfrentam, porém, os pedidos de captura em Espanha. Refazendo. Ambos os campos enfrentam a questão de desertores e invasões. Porém, os pedidos de captura em Espanha surgem de modo reiterado nas zonas de interesse de fronteira. Portanto, pede-se ao governo espanhol que faça um favor de devolver os desertores. Compatíveis com rotas de fuga transfronteiriças, que dá para possivelmente entender que há rotas de fuga pré-estabelecidas. Quinto, estrangeiros e finanças. A massa documental relativa a estrangeiros importa muitas vezes a contas, hospitais, transportes e liquidações e comprova a matriz multinacional liberal, ao passo que o miguelismo quase não deixa rastro equivalente, salvo caso completo. Portanto, não encontramos isto espelhado no exército miguelista. A questão da multinacionalidade. A revisão da literatura... 5 minutos. Já estou mesmo a acabar. A revisão da literatura sustenta que o recrutamento miguelista se apoia numa conscrição territorializada e coerciva, enquanto o liberal se estruturou em torno de voluntariado e reforços estrangeiros, ganhando com a conquista de Lisboa em 24 de julho de 33 e daí em diante, por um lado, a capacidade de conscrição interna,
Por outro lado, a crescente deserção de unidades inteiras para a facção liberal. Temos unidades inteiras que estavam sob a bandeira miguelista, que passam para o lado liberal. A documentação do Arquivo Histórico Militar, analisada, corrobora substancialmente a visão interpretativa. Há confirmação explícita de fugas, automutilações e resistências à incorporação miguelista, já com a proximidade das tropas liberais. Emergem redes administrativas de depósitos liberais com forte presença de estrangeiros comprovadas sobre longas séries de sobreabonos hospitais, repatriamentos e liquidações. Não só deixando bem claro que a incorporação de estrangeiros não se dá só no Círculo do Porto, mas continua muito depois, e o caso que tem que ser estudado, que não está estudado, é a incorporação de belgas, que é o maior número de estrangeiros que vamos ter, cerca de 2.000 homens, vem da Bélgica. E, numa terceira divisão, verificam-se oscilações do fluxo de recrutamento, picos de oscilações entre 32 e 34, alinhadas com as fases operacionais da Guerra Civil desde o Círculo do Porto até à abertura das frentes, sobretudo no Ribatejo. O cruzamento de ambos os conjuntos, baseado na leitura interpretativa de registros primários, permite assim consolidar uma visão de conjunto apoiada em evidências coevas. Conclusão. Entre 1828 e 1834, a máquina de recrutar está desta forma. Funcionou sob constrangimentos que a documentação do Arquivo Histórico Militar permite observar com rara granularidade. O miguelismo, embora dominante no aparelho territorial no início, esbarrou cedo em fenómenos de resistência local e exaustão das reservas humanas. O liberalismo, deficitário no arranque, compensou com a internacionalização, depósitos e, desde 1933, com capacidade administrativa própria no território gradualmente ocupado pelo Exército Liberal. A sequência cronológica de ofícios, mapas, listas e itinerários confirma, portanto, que a diferença não foi apenas quantitativa, foi estrutural. A causa constitucional revelou maior adaptabilidade na mobilização de recursos humanos, visível na análise das fontes. Por fim, a análise aqui apresentada ilustra o valor heurístico de articular síntese historiográfica com varrimento sistemático de séries arquivísticas. As entradas do tipo PTHM não são meros resumos de catálogo, são pistas para micro-histórias de recrutamento, saúde, disciplina e mobilidade, vistas em série, deixam entrever o esqueleto logístico de cada exército e o ânimo das suas gentes. O estudo evidencia que o recrutamento militar foi um fator determinante na vitória liberal. A flexibilidade organizacional e a abertura a aliados internacionais contrastaram com o isolamento e rigidez do sistema miguelista. A Guerra Civil de 28-34 representou, assim, o ponto de inflexão para a formação do Exército Nacional moderno português, marcado por profissionalização, centralização e legitimidade constitucional. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado por esta magnífica comunicação e por ter cumprido o tempo escrupulosamente. Ainda restam 15 segundos. Portanto, É o tempo de tirar o PowerPoint. Uma vez infante, a vida inteira infante é cumprir horários. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Ia deixar o PowerPoint aberto, mas o rato desertou. Tem que ser mais lento a movimentação do rato, senão ele sai do ecrã. Ok. Bom, e prosseguimos então com as nossas comunicações. Deixamos as questões para o fim, se concordarem. Até porque se houver necessidade de terem que sair mais cedo, fica as comunicações apresentadas. Em seguida vamos ouvir o mestre João Paulo Luz, que nos irá falar sobre como dizia, vamos ouvir então em seguida o mestre João Paulo Luz, que nos irá falar sobre as suas notas preliminares para o estudo do recrutamento de açorianos pelo exército de Dom Pedro IV, 1829-1832. O mestre João Paulo Luz concluiu o mestrado integrado em Património, Artes e Turismo Cultural em 2019, pelo Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educação, e a sua licenciatura em Arqueologia em 2017 pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Galardoado pela Academia Portuguesa da História com o Prémio Pinamanique, do Iluminismo à Revolução Liberal, pela sua dissertação de mestrado O Porto de Jano, uma cidade de duas caras, o Porto entre liberais e miguelistas. É assistente convidado do Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educação. João Paulo Luz, palco é seu, os mesmos 20 minutos. Muito boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer e de cumprimentar o Dr. Jorge Silva Rocha, na qualidade de moderador, tal como os meus colegas de painel, o professor Dr. Sérgio Veluto Coelho e o professor Dr. Paulo Jorge da Silva Ferreira. Tal como toda a organização do 33º Colóquio de História Militar. Venho aqui hoje vos falar sobre o meu plano de estudos, que está agora a ganhar um corpo robusto, sobre o recrutamento daquele que se viria a chamar o Exército Libertador. Neste momento, esta comunicação irei-me focar especialmente no recrutamento dos açorianos. A presente comunicação e o estudo que dela deriva irá assentar essencialmente em arquivos. No vosso lado esquerdo, o arquivo histórico-militar, no qual, graças aos livros mestres, podemos observar o Exército propriamente dito. No arquivo histórico da Marinha, prende-se pela constituição da própria Armada, no qual iremos recolher a máxima informação possível sobre a constituição dos próprios navios, a constituição dos próprios navios, as dimensões, tal como o local ou, se possível, o país onde cada embarcação foi furtada. A necessidade de consultar ali em baixo, como está o arquivo do Reino da Galiza, prende-se pelo facto de a espinha dorsal do Exército Libertador se ter retirado por este reino após a revolta de 16 de maio de 1828, e que daí seguiram para os barracões de Pelimonte, seguindo assim para o The National Archive do Reino Unido. Por último, recorreremos à Biblioteca Nacional de Portugal, que aí se encontram várias obras de memória da Guerra Civil, como é o caso de Simão José de Luz Soriano. A revolta de 26 de maio de 1828 foi um movimento de oposição a Dom Miguel, que se iniciou na cidade de Aveiro, mas rapidamente estendeu à cidade do Porto. Esta revolta tinha como principal motivação as várias aclamações que tinham ocorrido um pouco por todo o país a Dom Miguel, nomeadamente a cidade do Porto. As forças fiéis à Carta Constitucional outorgada por Dom Pedro IV e ao regime constitucional proclamaram, assim, a lealdade a Dona Maria II e levantaram armas. Contudo, esta revolta foi rapidamente reprimida pelas forças fiéis a Dom Miguel na própria cidade do Porto. Tendo conhecimento desta revolta, políticos liberais exilados, como é o caso do Marquês de Palmela, organizaram rapidamente uma deslocação à cidade do Porto, neste caso financiado por um brasileiro chamado Itabaína, ofertaram assim um vapor que chamou-se Belfast. Como não temos representação fidedigna do navio, da embarcação, trouxemos então aqui uma similar da época. Com o exílio dos liberais na Belfastada, o centro nevrálgico da vida política liberal centra-se inicialmente nos barracões de Pelimonte, no Reino Unido. Sítio que ficou destinado para os refugiados liberais que se exilaram em Inglaterra, uns pelo navio a vapor de Belfast, outros a pé em direção à Espanha, mais propriamente ao Reino da Galiza, e posteriormente embarcados com destino à Grã-Bretanha. Com o passar do tempo, a coroa britânica teve que tomar alguma atitude referente aos refugiados portugueses, na pessoa do Duque de Wellington, que ordena então aos exilados que o dispersassem por vários locais, e esta ordem é transmitida no último trimestre de 28. Assim sendo, alguns destes, aproximadamente 2.000, dirigiram-se para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, e aí ficaram. Caso existisse possibilidade, não era algo garantido que teriam as condições ideais para ficar na Ilha Terceira. Se essas condições não estivessem reunidas, deslocariam-se então para o Brasil. Um outro grupo foi-lhes permitido permanecer na Europa continental, e estes dirigiram-se para Ostende, na Bélgica, por exemplo. Outra expedição, sendo esta liderada por Saldanha,
em vez de se dirigir para o Brasil, dirigiu-se para Brest, na França. Com os apoiantes liberais a dirigirem-se para a Ilha Terceira, começámos então a verificar a formação daquele que viria a ser o exército liberal, que irá mais tarde desembarcar na Arenosa de Pamplona e de Mindelo. No estudo da Guerra Civil é comum traçarmos um ponto de partida, a Ilha Terceira. Naturalmente passaremos pela Ilha de São Miguel, de seguida passamos diretamente para o desembarque na Arenosa de Pamplona, o cerco do Porto, ocasionalmente movimentações a sul. Contudo, é muito raro se encontrar uma referência ao arquipélago da Madeira. Na imagem do vosso lado direito, podem ver um exemplar de uma incursão que ficou encarregue ao conde de Vila Flor, futuro Duque da Terceira, para a tomada da Ilha do Faial e das Ilhas da Madeira. Este tópico ainda terá que ser mais desenvolvido nos resultados finais. Entre 1829 e 1832, período que corresponde ao Conselho da Regência de Angra, é possível observar o recrutamento um pouco por todas as ilhas dos Açores. Este recrutamento teve principal aumento após a Batalha da Praia de 11 de agosto de 1829. Na imagem do lado direito, podemos ver a correspondência das câmaras municipais das Flores e Graciosas por Joaquim de Sousa de Quevedo Pizarro relativamente ao recrutamento na Ilha do Corvo. O recrutamento foi feito por todas as ilhas. Agora irei falar mais concretamente sobre o recrutamento de açorianos, mas neste caso específico dos recrutados micaelenses, da Ilha de São Miguel, no qual temos presente pelo menos 400 nomes, no qual podem ver ali 11 oficiais e 389 praças. Este será o aspecto mais ou menos, o aspecto de como nos chega à fonte. Do vosso lado esquerdo, para explicar mais ou menos por alto, do vosso lado esquerdo teremos sempre um número a indicar a pessoa. O concelho em que nasceu, neste caso será Ponta Delgada, e depois em seguida temos a freguesia, ou seja, permite-nos saber ao certo de onde a pessoa vem, e aqui também conseguimos começar a perceber as ligações familiares. Temos o nome, temos o estado civil. Este facto iremos ignorar, uma vez que a nossa intenção é recriar o Exército de 32, e estas folhas foram feitas em 1965. Como tal, como nós sabemos, de 65 para 32 há uma diferença de 33 anos, à idade do vosso lado direito na primeira folha, teremos que retirar todos aqueles números de 33 anos. Como tal, iremos chegar aos anos que as pessoas teriam na altura. Posso já, por exemplo, a título de curiosidade, o mais novo até o momento tinha 11 anos. Do vosso lado direito, temos a ocupação que ele tinha em 1875, as unidades militares a que esteve ligado. Agora peço desculpa. Aquele que está-me a falhar neste momento. O corpo, como aparece na grande maioria de infantaria, o Regimento de Infantaria 18, é a unidade que compunham a quando do desembarque. E posteriormente teremos alguns dados, mas que na sua maioria não serão relevantes para o estudo em casa. Aqui teremos a tabela como está a ser mais ou menos feita. No caso temos a sua patente. A companhia, neste grande maioria, é complicado de saber. Teremos que cruzar com as fontes, com os livros mestres de outras unidades. Nome, data que assentou praça. Grande parte destes militares não temos a data em que assentou praça neste momento. A idade, data de nascimento, o concelho e a sua freguesia. Neste slide temos a visão romântica do desembarque. Tendo em conta que, pela presente iconografia, se a Armada Liberal era composta por 54 embarcações, poderemos imaginar a extensão total deste desembarque. Assim sendo, com o recurso ao arquivo da Marinha, foi-nos já possível adquirir alguns dados. Ou seja, as 54 embarcações, os nomes de todas elas. Aqui dividi a tabela por uma questão de visual. As 54 embarcações. Temos as diferentes unidades, as peças de fogo, cumprimento as medidas de algumas, comandante, as zonas onde foram fretadas. Depois temos as toneladas transportadas e os homens em que transportavam. O número de homens que era transportado por navio. Sabemos depois que já nos é possível identificar que navios transportaram e que unidades é que foram esses mesmos navios. Neste caso, às últimas, a divisão ligeira, Caçadores 2, Caçadores 3 e Caçadores 5. E depois temos a primeira divisão, com aquelas unidades todas presentes.
Depois, temos a restante tabela da própria Armada, no qual temos outra vez as mesmas indicações que dei há bocado, e nós aqui poderemos ver o seguinte: o número total de estrangeiros que está indicado neste primeiro deslumbrar, digamos assim, destas fontes, aparece-nos ali embaixo do lado esquerdo 1062 estrangeiros em julho de 32. Aqui do vosso lado direito temos a Maruja de Guerra. Nós sabemos, pelo menos, que foram transportados 8.285 pessoas do corpo expedicionário. Se as fontes, grande parte nos dizem que são 8.300, se foram 800 pessoas de Maruja de Guerra, garantidamente não voltariam todas para trás, porque grande parte certamente ficaria na cidade do Porto quando do desembarque. E assim sendo, leva-nos então a esta imagem, o desembarque no Mindelo muito mais realista, queremos nós, do que deverá ter sido aquela primeira imagem. E aqui, deixo-vos simplesmente as três memórias, digamos assim. Do vosso lado direito, na ilha da Terceira, no jardim da Terceira, o obelisco no alto da memória, referente a Dom Pedro IV. Do vosso lado esquerdo, o padrão da memória da primeira tentativa de desembarque em Vila do Conde e o obelisco da memória na Praia da Memória, atualmente no Concelho de Matosinhos. Muito obrigado. Muito obrigado, João Paulo. Vamos prosseguir com o orador seguinte. Deixa-me só. Prosseguimos então com a comunicação do Sr. Tenente-Coronel Mestre Paulo Jorge da Silva Ferreira. É Tenente-Coronel do Exército Português, é mestre em Engenharia Militar pela Academia Militar, com experiência no comando de pequenas unidades de engenharia, formação técnico-tática, trabalho de Estado-Maior. Atualmente é professor militar no âmbito da História Militar, na área de ensino do estudo das crises e dos conflitos armados, no Departamento de Estudos Pós-Graduados do Instituto Universitário Militar. É doutorando em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O Sr. Tenente-Coronel vai-nos apresentar a sua comunicação sobre o tema Os efetivos do Exército do Reino 1851-1884, do discurso político à realidade militar. Sr. Tenente-Coronel, faz favor. Muito obrigado. Começo por saudar os distintos membros da mesa, eu sou o moderador, bem como os meus colegas de painel, e mais importante que tudo, a audiência, quer a que está aqui presencial, quer a que está a visionar-nos ou irá nos visionar por via telemática, que é exatamente para eles que estamos aqui. E o que eu me proponho nestes 20 minutos é exatamente, tal qual como foi já aqui apresentado, uns pequenos contributos, um pequeno estudo acerca dos efetivos do Exército do Reino, leia-se de Portugal europeu, de 1884, excluindo a grande reforma apresentada pela historiografia de Fontes Pereira de Melo, de 1884, e tentando descobrir, digamos, a discrepância e as razões, interpretando as razões para a discrepância entre o discurso político e a realidade dos efetivos do Exército. E, para tal, proponho a agenda que está ali apresentada, uma introdução em jeito de síntese, digamos, dos aspectos metodológicos do que me socorri, e fazendo depois a minha narração em duas coordenadas, análise da força efetiva, uma análise fundamentalmente quantitativa, e depois tentar interpretar as causas estruturais, culminando nas respectivas conclusões. Assim dizer que, efetivamente, o pronunciamento liderado por Saldanha em 1851 acabou um longo ciclo de instabilidade. Na verdade, iniciou-se logo em 1907 com a transferência, digamos, da corte para o Brasil, acentuada em 1920 com o 24 de agosto, aliás, nascido no Porto, de onde temos aqui os distintos colegas de painel, e
mesmo a paz de Évora-Monte não conseguiu, digamos, apaziguar, e entramos no que na pena de Oliveira Martins referia, no reinado da frase de Tiro, ou mais próximo de nós, Fátima Bonifácio, que fala da guerra de todos contra todos. E, efetivamente, em 1851, houve um apaziguamento da sociedade e, acima de tudo, da instituição castrense, que, acima de tudo, esteve envolvido, ou foi quase o motor, digamos, de grande parte dessa instabilidade, e que permitiu, digamos, o desenvolvimento da sociedade e o próprio exército parar digamos, cogitar o seu desenvolvimento e o seu progresso. Em termos historiográficos, não tem sido um tema esquecido, existem várias sínteses militares, umas mais antigas, outras mais modernas. No entanto, o que verificamos é que está pouco aprofundado a expressão prática, ou seja, disso que existia na teoria, não efetivamente se esgravatou e conseguiu compreender o que é que estava feito. Em termos das relações civis militares, já verificamos Fernando Pereira Marques, Joaquim Caeiro e o falecido Vasco Polido Valente, que se embrenharam nesta temática e, efetivamente, abordaram, embora só até ao início da regeneração, o nexo existente entre o intervencionismo militar, um dos vértices das relações civis militares, o triângulo das relações civis militares também, digamos, formulado por Maria Carrilho, e encontrando a influência de fatores endógenos à própria instituição militar, corporativistas e socioprofissionais, e fatores exógenos, a conjuntura política, social e económica, sobre este mesmo intervencionismo. Isilda da Costa Monteiro, nas suas investigações, e vou apenas sintetizar aquilo que interessa, digamos, para esta comunicação, conseguiu desmistificar o nexo coevo da segunda metade do século XIX, que apresentava a causa da imigração para o Brasil como a fuga ao serviço militar, e ela desmistifica, e podemos falar depois deste fenómeno. A macrocefalia da instituição militar, ou seja, para apaziguar o exército em 1851, por ser a chamada promoção monstro, que é um tema que ainda não está muito estudado, originando a macrocefalia, ou seja, um excesso de oficiais que não poderiam ser absorvidos, como é óbvio, pelos quadros previstos para o pé de paz, ou seja, o efetivo em tempo de paz. A redução dos efetivos e a discrepância entre os contingentes de recruta, ou seja, algo que é falado, mas não interpretado, e a oposição militar da instituição militar a todos os mecanismos de isenção de serviço militar, nomeadamente as remissões e as substituições. Em termos de o objetivo geral é então analisar esta discrepância entre teoria e a prática, recorrendo a uma abordagem quantitativa, ou seja, como é que as reformas saíram, digamos, do estirador e para a realidade, utilizando fontes, mapas de força, no arquivo histórico-militar, e as comunicações entre as autoridades administrativas e o Ministério da Guerra, presentes na Torre do Tombo, ou até nas comunicações de um pequeno meio rural, como Penafiel, para o Distrito do Porto, para o Governo Civil do Porto, substanciado aqui no Arquivo Municipal de Penafiel. Tem como legislação, orçamentos de despesa do Estado e, como é óbvio, as opiniões da época veiculadas, quer pelos militares, quer pelos civis, e que nos permitem, digamos, tentarmos contextualizar e compreender as verdadeiras causas daquilo que não aparece nos documentos oficiais. Bom, e passando já para uma análise efetiva da análise dos efetivos, dizer que, fundamentalmente, isto não é próprio, digamos, da regeneração, já era algo que havia antes. Havia um pé de guerra, ou seja, qual é que era a força, o nível de ambição de força em situação de guerra, e a força que devia ser permanente em tempo de paz, o chamado pé de paz, o que nós hoje, e de uma forma anacrónica, chamamos os nossos efetivos orgânicos. Do pé de paz para o pé de guerra passava-se pela mobilização de reservas. No papel existente desde 1849, apenas regulada também no papel em 1855, na famosa lei de recrutamento, e complementada em 1859 com os mecanismos, nomeadamente a remissão de serviço, ou seja, mediante o pagamento de uma taxa, poderia-se não se cumprir o serviço militar. Na época, o que era doutrina
em Portugal, mas também por essa Europa fora, era que o pé de paz era constituído à volta de 1% da população total. Ora, seguindo os censos de 1864 e 1878, significa isto que teríamos um pé de paz à volta de 41 mil, ou então, mais tarde, de 45 mil homens. É isso que também iremos ver se verificava ou não verificava. Em termos de reformas, há poucas reformas gerais. Ou seja, temos, antes da regeneração de 1849, uma reforma geral. Só vamos assistir a outra em 163, que não durou 5 meses, porque efetivamente levou à queda do Ministro da Guerra, Sá da Bandeira. Temos em 64 e depois só voltamos a ter uma reforma geral do Exército em 1884 e que está fora do nosso arco cronológico. Mas em 1859 o que estava previsto era exatamente isto. Um batalhão de engenharia, 4 companhias no total, 3 regimentos de artilharia, 30 companhias ou baterias consoante a sua especialidade no total, 8 regimentos de cavalaria, 48 companhias de cavalaria, na infantaria 18 regimentos de infantaria de linha, 9 batalhões de caçadores, mas metade deles era comandado por coronéis, não por tenentes-coronéis, num total de 234 companhias. Ora, e isentando a reforma de 1863, passando já para 1864, essas são as diferenças. Efetivamente, continuou, mas aumentaram os regimentos de artilharia e aumentaram o número de batalhões de caçadores. Logo, também o número de unidades comandadas não só por tenentes-coronéis, mas também por coronéis. Porque, se verificarem, as unidades de escalão de companhia continuam exatamente as mesmas. Em 1868 e 69 temos reformas muito parciais só para a artilharia e para a cavalaria, ou seja, reduz o número de regimentos de artilharia, mas mais à frente irei falar, há sempre uma compensação com a criação de uma escola. Por exemplo, a escola prática do polígono de Vendas Novas. E 1977, 78, volta-se a alterar 3 regimentos de artilharia, mas é criada uma brigada, não se confundam com este símbolo tático, uma brigada de artilharia de campanha. E aqui foi a única exceção, aumentou-se efetivamente em 4 as unidades de escalão de companhia da artilharia. Muito à custa de 4 companhias de artilharia de guarnição no protocolo arquipelágico e na Torre de São Julião da Barra. Em termos dos efetivos, estes eram os efetivos orgânicos, leia-se o pé de paz. Efetivamente, os efetivos no papel foram sempre aumentando, exceto de oficiais generais. Isso é verdade. Mas, se estiverem recordados, digamos, daquela proporção de 1% da população, verificamos logo à partida, nunca sequer nos aproximamos dos 41 mil, muito menos dos 45 mil em pé de paz. Estamos a falar de 28 a 34% abaixo desse nível. E se complicarmos, eu sei que só, digamos, este gráfico poderíamos estar aqui os 20 minutos, que já não os tenho, mas efetivamente verificamos que este é o pé de paz, 24 mil, à volta de 24 mil, e depois, posteriormente, 30 mil, embora oscilasse ali um pouco, mas depois tínhamos a força autorizada anualmente. Ou seja, era a força que efetivamente o Estado estava preparado para, digamos, orçamentar. E aqui já vemos aqui uma certa diferença. Agora, então, o que é que isto significa? Que efetivamente o pé de paz não era o pé de paz. O pé de paz é a força que o Estado está preparado ou se prontifica, digamos, para orçamentar. E aqui já vimos aqui um hiato do discurso político neste aspecto. Para além disto, dizer que, aqui a ver, estão apresentados os vários contingentes de recrutas que anualmente eram definidos exatamente para, digamos, conseguir atingir a força militar, mas nunca se conseguiram completar. E, aliás, o argumento que os sucessivos ministros da guerra, temos aqui uma citação de Sá da Bandeira, mas logo a seguir Ferreira de Passos utiliza exatamente o mesmo argumento, que não é por uma questão financeira que não chegamos ao pé de paz teórico. Não, é simplesmente porque não vamos conseguir
cumprir os recrutos. Ou seja, não conseguimos fazer valer a ação do Estado para obrigar o cidadão a cumprir o tributo de sangue. Este é o discurso político. E quando há aqui então um déficit de recrutas, vejam, de 1860 a 1869, estamos a falar de cerca de 28% abaixo do contingente de recrutas. Bom, mas agora, então e a realidade? Bom, de facto, o que verificamos, isto aqui são as percentagens relativamente ao pé de paz teórico, o que se verifica é que aproxima-se tudo muito dos 100%, mas existe até uma classe que ultrapassa os 100%. Os músicos. Os oficiais inferiores, e aqui apenas meto primeiros sargentos, segundos sargentos e courriers, embora os oficiais inferiores na altura eram muito mais, eram sargentos ajudantes, sargentos quartéis-mestres, mas para facilitar a análise. Aproximavam-se dos 100%, sim senhor, mas agora verifiquem o que é que se passa com os cabos e soldados. A verdadeira força, digamos, que pode dar a capacidade operacional do Exército. Muito abaixo dos 100%. Aliás, estamos a ser simpáticos, porque efetivamente se víssemos as unidades fora de Lisboa, Porto e Elvas, estamos a falar muitas vezes de 14% ou 20% do efetivo em pé de paz. E veja-se agora, apesar de ser fora do arco cronológico, não resisti a ir buscar uma citação de Índice Ribeiro relativamente à situação de efetivos. Ou seja, muitos oficiais, muitos músicos, poucas praças, poucos soldados, digamos, para um exército ser digno desse nome. Bom, e outra questão era que a Carta Constitucional definia para a Força Armada de Terra não só a responsabilidade de defesa do território, mas também de segurança, leia-se segurança interna, o sossego público. Aliás, na redação do artigo 116, se não estou em erro, estamos a falar de a primeira referência é de segurança, não de defesa. Ou seja, isto também entra, digamos, quando começamos a interpretar o discurso político. E, quando olham, digamos, estas percentagens, podemos dizer, bom, 10% das praças de pré de cavalaria empenhadas na ordem pública é muito, se calhar não será. Mas quando estivermos a falar de unidades que já estão parcas de si de efetivos, e quem teve uma unidade militar sabe exatamente o que é que isto significa. E dou um exemplo aqui do Regimento de Infantaria, número 6, em Penafiel, no meio rural, que com 14% de efetivo em pé de paz de soldados, tiveram que responder só em 1868 um acumulado de 67 praças de pré para apoio da administração do Conselho. Fora todos os outros pedidos que vieram de outros conselhos ou diretamente do Governo Civil do Porto. Ou seja, aqui nasce uma ideia-força que efetivamente as próprias autoridades viam o Exército, digamos, como uma forma barata de garantir a segurança pública. Não se esqueçam, exceto Porto e Lisboa, não havia a polícia organizada. Haviam os cabos de polícia, trabalho não remunerado, não era voluntário, mas que não havia, digamos, polícia espalhada por esse Portugal, ou seja, só no âmbito da regeneração é que, na década de 60, penso, é que iríamos começar a assistir a isto. E isto também acaba por potenciar choques entre as autoridades militares que se opunham, digamos, a este empenhamento fora do seu métier, que é a guerra, e autoridades administrativas. Temos aqui o caso do ofício do Ministério dos Negócios do Reino ao Ministério da Guerra, exatamente a queixar-se desta recusa por parte da 3ª Divisão Militar no Alentejo. E assim, passando à parte da interpretação das causas estruturais deste fenómeno, é possível delinear 4 coordenadas, as quais irei agora apresentar uma a uma, de uma forma sintética, como é óbvio, essas causas estruturais. Em primeiro lugar, a nossa própria geografia, ou seja, verificamos que já no século XIX considerávamos que os Pirineus quase que nos isolavam de ameaças e dos ventos da guerra que sopravam no centro da Europa. Estamos a falar, por exemplo, da Guerra Franco-Prussiana. E
digamos, fora do meio militar, quer políticos, quer pela pena, claro, muito sarcástica, de Ramalho Ortigão e essa Queiroz nas farpas, que olhavam o exército como inútil, porque tinha poucos homens, porque tinha pouco treino e, acima de tudo, porque servia para ações de policiamento. Bom, e que dizer então acerca das causas corporativistas? Os acessos, que era a palavra que na altura se dava à possibilidade de promoção, especialmente de oficiais. Bom, o que verificamos é que entre o oficialato, esta era uma questão sempre premente. E que todas as organizações eram delineadas exatamente para, se não facilitar, no mínimo não dificultar o acesso, tal e qual como se verifica aqui nestas situações. Para além disto, a reforma de 1849 preconizava a redução das 10 divisões militares, que eram, digamos, de caráter territorial, para 3. No entanto, apesar de não haver nenhum despacho que o revogasse, até 1864, estas 10 as divisões continuaram a existir. Bom, e o que dizer relativamente às gratificações? O que este gráfico mostra é que existe uma grande diferença entre os vencimentos, e isto aqui é apenas para os oficiais, uma grande diferença entre os oficiais e os equivalentes, digamos, na administração pública. Mas na razão inversa do posto. Ou seja, à medida que caminhávamos para baixo da hierarquia, maior esse fosse. E não era só para as autoridades administrativas, estamos a falar também, por exemplo, da Guarda Municipal. E com o tempo poderão, digamos, verificar esta vantagem. A terceira coordenada, a aversão generalizada ao serviço militar em Portugal, que também já foi tocada, em parte, na comunicação anterior. O tributo 100, apesar do regime liberal, e este ser uma premissa ideológica, é encarado não como dever cívico, mas com mais um imposto a carregar na margem popular. Desvio de trabalho por um período incerto. O serviço ativo eram 5 anos, mas sabemos que muitas vezes os corpos não libertavam, digamos, os soldados e que permaneciam em serviço durante 9 e 10 anos. As famílias preferem mesmo pagar a isenção, por exemplo, a remissão ou a substituição, mesmo que significasse 1 ano de salário de um trabalhador rural. Aliás, existiam empresas de seguros especializadas neste tipo de negócios. E o Exército acaba por receber quem? Quem não pode fugir. Quem é miserável, quem, aliás, como li um relato, até quem é físico, que nada tem e que a única solução de sobrevivência é aceitar uma substituição ou entrar no quartel. E apesar da carestia de vida, verificamos que, em termos dos vencimentos, se para os oficiais era o que era, então para as praças de pré ainda é pior. E eu dando o exemplo dos cabos e soldados de infantaria, que eram os que menos recebiam. Porque, efetivamente, um soldado de engenharia, e eu sou de engenharia, recebia muito mais do que um soldado de artilharia ou um soldado de infantaria. Agora verifiquem que, relativamente ao salário de um trabalhador rural, o vencimento, e eu fiz aqui as contas para ser mensal, de um soldado era cerca de 1,9. Qual é que era o soldado de 21 anos que saía da sua terra, supria de força de braços dos campos onde trabalhava para vir ganhar esta miséria? Aliás, estamos a falar de um soldo de 75 reis, um pré, 75 reis diários. 1 quilo de arroz, na altura, era 75 reis. 1 quilo de pão, nem sequer era 75, era 95. Ou seja, vem a dificuldade que é. E, finalmente, a última coordenada, o clientelismo próprio. O professor Tavares da Almeida fala do caciquismo burocrático e penso que aqui é próprio do rotativismo e aqui também entra. Ou seja, encontrei vários testemunhos e evidências que, efetivamente, esta isenção e esta intervenção das autoridades administrativas para, digamos, isentar certos mancebos de serviço militar, efetivamente existia. E assim, e já estando para além dos 20 minutos, em jeito de conclusão, efetivamente estamos
perante há aqui evidência de um sobredimensionamento da organização do Exército. Luís Augusto Pimentel, em 1859, diria, um militar, diria que não era só próprio da instituição castrense, que efetivamente seria um problema quase cultural do Portugal oitocentista. Se calhar ainda de hoje, não sabemos. Mas, fundamentalmente, qual é que seriam as duas principais razões? De porque é que dizemos um valor, 30 mil homens, mas efetivamente estamos cerca de 60 a 70% abaixo. Isto servia claramente dois propósitos. Em primeiro lugar, em termos de discurso político, se o nível de ambição é baixo, é fácil chegar ao nível de ambição. Se houver muitos corpos, como é óbvio, não se dificulta o acesso aos oficiais. E não se esqueçam, foram os militares que, durante o reinado da frase e do tiro, foram o próprio força motriz de toda aquela instabilidade. E os fatores endógenos cooperativistas também aqui entraram. Por isso não será, digamos, de ânimo leve quando olhamos, bom, então seriam só por interesse cooperativista, sim, mas com forte impacto em termos da estabilização política e social. E termino então assim a minha apresentação, agradecendo a paciência e a atenção que prestaram a esta singela comunicação. Muito obrigado. Temos fome. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel, pela sua excelente exposição. Eu abri agora um espaço para eventuais perguntas a partir da audiência. E, Dr. Eurico Dias, faz favor. Eu vou ler também a pergunta para não me perder. É uma pergunta que é uma dúvida estuda. Como é que devemos caracterizar a história do Exército, tendo em conta que em 1800 não temos um Exército, mas dois Exércitos durante a agora. Claro que não falar dos departamentos, é especialista. Mas são dois exércitos. Quando nós vemos uma história do exército, a história do exército, será que não querem falar de alternativo? Será que a história é sempre feita pelo exército? Os livros a história do exército são dois exércitos que envolvem historiograficamente é uma dúvida. De alguma forma, olhamos a história do exército dentro dessa, ainda há muito por fazer dentro dessa. A sua opinião, como é que podemos categorizar isso por historiografia? Mais uma excelente apresentação, não era nada. Eu perguntava, dentro da documentação que supôs, respeito à segurança interna, que obviamente na parte do futuro de 1870, Lisboa e do Porto, nós já sabemos que era nas duas partes. Contributos ou resistências outras, parte não das guardas nacionais, ou das guardas municipais, sobretudo resistências ou não outras, eventualmente consultadas ou não, ou o que está encontrado em boa verdade, totais no Então, a primeira pergunta é para mim, Eurico, e agradeço a pergunta, e ela é bastante pertinente. Só que, conforme o Eurico estava a falar, eu começava a lembrar, não da historiografia portuguesa, mas da americana, como é que resolveu o assunto com a Guerra Civil. Eu
eu não sei se são coincidências ou não. Em muitos aspectos, o exército dos Estados Unidos, à época, e vou recuar à guerra com o México. Sim, a guerra com o México tem outras razões, mas que nós temos um núcleo de exército, nós temos 2 exércitos, para não fechar a pergunta, senão nunca mais consigo responder. Teríamos que fazer uma história separada de 2 exércitos. Se quiséssemos socorrer de algum argumento, é a própria modificação que o exército, que o Sr. Dom Miguel dá ao exército, logo com um pequeno pormenor, que não é feito no exército liberal, foi a territorialização das unidades. Ou seja, eu quero os regimentos numerados de 1 a 20, infantaria 18 e a 24, os que não aderiram à causa liberal foram territorializados, deixando de ter número. Às vezes aparece regimento de infantaria de Viana antigo 21. Mas passaram a territorializados. Os batalhões de caçadores passaram a territorializados. O que também deixa a abertura para haver uma outra área do exército, que é a legitimação, muitas vezes, de grandes grupos de guerrilhas que são os voluntários realistas, que deixam na sombra a antiga estrutura de milícias ordenadas. Os próprios legitimistas vão deixando isso de lado, porque já está obsoleto. E conseguem mobilizar ou legitimar a existência desses grandes corpos. Eu pergunto a mim próprio, serão irregulares ou seriam, por exemplo, agora vamos ao exemplo dos Estados Unidos, aqueles que são mobilizados para a primeira Manassas, em 61, são as milícias estaduais. Quando, New Jersey, de um lado e do outro, se formam milícias estaduais, porque é o termo técnico que aparece muitas vezes. Que história é que nós vamos fazer aqui, separado ou junta? Eu não consigo separar as coisas, tenho que juntar durante este período 2 exércitos. Eles não se distinguem na doutrina, tirando os estrangeiros. Atenção, nós quando estamos a meter os estrangeiros à frente, as tropas inglesas vêm com uma doutrina, muitos deles tinham estado na campanha da Birmania em 1825, outros são veteranos, e vêm com a escola antiga porque são veteranos, basta ver a idade de alguns, são veteranos das guerras napoleónicas, no desemprego. Os franceses, alguns tinham estado na Argélia, foram obrigados a uma doutrina de força, que não é a mesma coisa que na Guerra Napoleónica, a tomada de Constantino e isso tudo já é combater contra tropas irregulares. Foram os italianos, que têm também são os Cacciatore Genovese, que também são eles que vão receber becas, um pequeno pormenor, aqueles pequenos detalhes, a história áspera. Eu continuo sem conseguir responder se faço uma história separada ou não faço uma história separada. A verdade é tão complicado que deu 700 e não sei quantas páginas na história concisa, porque não foi possível fazer mais pequeno. Nós vamos buscar 30, éramos 33? 33, porque quando se começou a fazer o plano de trabalho, era tão complexo, que nós temos que analisar 2 exércitos. E temos um problema de fardamento, em que em boa parte não há distinção de fardamento nas tropas nacionais. Nos estrangeiros, sim, por teimosia. Os ingleses trazem as fardas vermelhas embrulhadas até à vista da costa portuguesa e desembrulham aquilo. Comprovado na arqueologia. Rica, ele continuou sem não responder. Eu até lhe pergunto, como é que faria? A única coisa que eu logo da cabeça lhe consigo responder foi, a maneira de diferenciar foi territorializar as unidades do exército legitimista. O exército liberal, a resposta, manteve a antiga estrutura numeral. E foi a forma de haver alguma distinção. Eurico, a historiografia inglesa é muito curiosa. Não franceses nem italianos. Por exemplo, o Tito Boni não desce, chama-lhe a Guerra Civil, sempre chama a narrativa belga, ou seja, dos estrangeiros que vieram, há uma produção narrativa historiográfica. Os ingleses foram bastante férteis. O William Ballard, Rogers, Napier. E há uma coisa em comum. Os primeiros títulos que eles dão aos livros que publicam, às vezes voltam a republicar com um título diferente, é as guerras de sucessão de Portugal e Espanha. Não lhe chamam logo Guerra Civil. Ela só torna a Guerra Civil porque lhe foi conferido um caráter político. Porque na prática, e até temos que dar razão aos miguelistas, porque quem tinha direito ao trono era mesmo Dom Miguel. Se for a seguir a lei é Dom Miguel. Não é agora chegar e pôr aqui a filha, que ainda por cima não é nascida em Portugal. Está claro, somos liberais, ok, tudo bem, há desvencidos. Não é? Mas a guerra só se torna civil pela politização, que não é imediata, porque
porque se temos ingleses que saem, por exemplo, do cerco, há uns que voltam para a Inglaterra em 33, não chegam às campanhas fora do Porto. Eles publicam com... William Ballard vai publicar as guerras da sucessão. Ele não vê uma politização imediata da guerra. A guerra é politizada, criando esta esquerda e direita como a esquerda e direita é. Se nós quiséssemos caracterizar uma guerra civil pura, é aquela opereta chamada Patoleia. Que é um exercício de ópera muito giro, que até chega a ser cómico. Tirando Torres Vedras, não é? Que a certa altura já ninguém se quer enfrentar, nem a junta se quer enfrentar, e o Marechal Saldanha vai fazer passagem de modelos, eu estou a falar a sério. Está na revista militar que ele vai experimentar as novas fardas para Oliveira das Meias, mas que não estão prontas para a primeira abertura das cortes em 1849, na revista militar, que ficam danados porque aparecem com jaquetas de polícia. Essa sim é uma guerra civil, desde o início, eu acho, mas isso sou eu. Obrigado eu. Professor, obrigado pela questão, isto não foi combinado. Às vezes os alunos têm esta de combinar previamente as perguntas e nós assistimos a isso. Mas não. Claro. Não, mas o que é que eu verifico? Do lado militar, em termos das opiniões, normalmente nos periódicos, não é meramente na revista militar, no Exército Português, ou seja, ou então de uma forma anónima no Clamor Militar, ou seja, naqueles jornais mais cáusticos, com pseudónimos, aparece sempre a ótica de o Exército é para combater, não é, digamos, para fazer processamento de feiras nem de romarias. Deve ser criada uma força, uma gendarmeria, aliás, até nas farpas se falava disso e verifica-se os militares a dizer isso. E há choques. Eu apenas falei de mas aquela telenovela da 3ª Divisão Militar, do comandante, eu não consegui ainda ver quem seria. É curioso que antes não há referência e ele usava simplesmente a mandar as forças. Não é para isso que nós treinamos, eu assim não consigo preparar as forças e recusar. Ou seja, aquilo foi uma telenovela que durou quase 1 ano e meio de ofícios para cá e para lá. Agora, o que se verifica, no caso específico do arquivo municipal, ou seja, muito mais rural, e eu aproveitei exatamente como é que é neste meio. Eu não consegui ter tempo para utilizar o outro meio mais rural. O que se verifica, curiosamente, é que todos os anos eu fiz um apanhado, eu apresentei ali aquelas 67 praças acumuladas no ano de... Aliás, naquela até é muito engraçado, mas eu já volto ao tema, porque quem pagou o quartel até foi o Conselho. Ou seja, prontificaram-se a pagar, aliás, até foi muito polémico, depois do Governo Civil davam... então, as obras hão de ser X, ou seja, o orçamento era demasiado elevado, mas lá o povo na Fiel lá pagou o quartel, lá se fez um quartel novo, só para o regimento de Infantaria 6, os seus 14% de cabos e soldados, mas o que se verifica é que a dada altura, somente ali na década de 80, os pedidos começam a diminuir e eu começo a ver, porque digamos, nos manuscritos, nos copiadores da correspondência, aparece quer relativo aos pedidos diretos, digamos, ao comandante do regimento, quer ao governo civil do Porto. E o que se começa a ver são destacamentos, eu fiquei curioso, não sabia de Polícia Civil, provenientes da Polícia do Porto, e que vão lá e que dormem, ou seja, a certo momento deixa-se quase por ali e acolá ver-se uma escolta de presos perigosos, normalmente é o que eu vejo. Escolta de presos perigosos, solicita-se a Vossa Excelência que se digne a colocar à minha disposição uma força de baionetas de 4, de 5 ou de 6 praças. Mas, principalmente na década de 80, 1880, eu verifico que diminuem os pedidos e que começa a haver a presença de forças vindas do Porto. Eu não sabia que isso seria possível. Eu pensava que era uma polícia civil, simplesmente não saía, mas isso eu verifiquei. Mas no artigo
municipal de não sei se respondi à sua pergunta. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão a partir. Depois vou querer fazer uma questão, mas Claro que deixar sim. primeiro alguém. Claro que sim. É aqui mesmo para o meu companheiro aqui do meu lado direito, para o Sargento Coronel, porque o período que está a trabalhar, que trabalhou sobre o que é o real, a aparência e a realidade, o meu mestrado chamava-se Uniformologia, era a aparência e a realidade, exatamente no mesmo período, 1848, 1892. Eu fui até eu estava a ver as diacronias e comecei a relacionar com algo que tive que esbarrar necessariamente, que foi o estabelecimento dos planos de uniformes e de reequipamento das Forças Armadas a bater com o período que abordou. Ou seja, quando tal em 1849 tinha havido o plano de 48, o tal que tinha sido testado em passagem de modelos, o Oliveira das Meias Fashion, possivelmente, mas está mesmo, não diz isto. A revista militar. E depois, em 1856, outro plano de uniformes e de reequipamento militar, quando finalmente se desencravam... com a lei de recrutamento. Para ver se não andávamos com pederneiras. As últimas estão em Mafra, registadas em 68 só para exercício. Depois, 1859, tem um material de guerra, e depois 1861 plano de uniformes, e vai parar ali a 84, que é antes daquela reforma, a tal reforma do Fontes Pereira de Melo, que é de cima a baixo. E realmente eu notei essa relação. Também constato isso, ou seja, fazer uma espécie, não é cosmética que eu não gosto de ter, mas estou a usar o que é fácil de usar agora. Vamos mexer no exército a ver se vem mais gente ou se vamos pôr isto efetivamente. Eu tremo, porque quando estava a falar e começo a tremer, tremo de alguém me dizer que há uns meses o Regimento de Infantaria 3 não punha mais de 300 homens na parada com sorte. Agora, eu começo a ver, mas isto é agora ou não é agora? Parece que estamos a passar por algo muito parecido. Portanto, e só uma coisa que me lembrei da revista militar, e a propósito das guardas. Em 1880 há um oficial de lanceiros indignadíssimo que escreve para a revista militar a dizer como é que é possível que a Guarda Municipal de Lisboa tenha revólveres Galano Somerville e nós ainda andamos com as pistolas de rabo de macaco, a Wesley Richard, nos coltos. Eu fiquei a olhar para aquilo. O quê? Os lanceiros ainda andavam com pistolas de monotiro enquanto que a polícia... Comecei aquele desassossego entre a Guarda Municipal e as forças militares em relação, por exemplo, às questões do próprio equipamento. E a revista militar há mais outras, como referiu. Mas é fácil de associar essa questão de fazer estas reestruturações de uniformes, de materiais, a essa tentativa de... Os uniformes não tenho muito focado. No Fontes Pereira de Melo, é curioso, aquelas reformas que eu apresentei, em história, para ser sistemática, é preciso ter muito mais, digamos, evidências. E ainda não me sinto totalmente... Mas se virem, há uma tendência para, em governos de esquerda, vamos chamar históricos ou depois progressistas, para fazer reformas. Apesar de depois, a partir de 1934, não é bem assim. Em 1863, temos Sá da Bandeira como Ministro da Guerra e Moulé como Presidente do Ministério. Em 64, já não é Sá da Bandeira que cai, mas é Ferreira de Passos, mas continua a ser um governo histórico. 68, acabando a fusão, aquela reforma também é de um governo histórico e do Sá, aliás, não é histórico, mais reformista, é Sá da Bandeira que é o Presidente do Ministério, e depois o Bispo de Viseu, o Homem das Economias, que o seu asa. Ou seja, há uma tendência, digamos, para reformas militares, somente as reformas gerais, serem de índole progressista, históricos ou reformistas. O que se verifica é que, em termos de material, eu vejo sempre os governos, é estranho, os governos regeneradores, eu ainda não consegui bem perceber, mas uma daquelas componentes que eu tento estudar é olhar para a transformação, isto apenas para ajudar, digamos, a minha investigação, a transformação do Exército segundo aqueles vetores, os 8 vetores de identificação de capacidade pessoal, ou seja, é assim como nós pensamos. E o que se verifica é que, em termos de material, é quase sempre sobre a égide dos ministérios regeneradores. Mas,
ou estão sempre atrasados, ou seja, observa-se o que está a acontecer com o campo de batalha de 1866 com a guerra austro-prussiana, depois em 70 com a guerra franco-prussiana, vê-se, ou seja, se fizermos ali vemos material exatamente a chegar. Também me deparei exatamente com essa questão do material da obsolência. Encontrei um testemunho, mas ainda, ou seja, ainda tenho que ir a escavar nos arquivos. Eu penso que o arquivo distrital de Viseu, encontrei lá uma referência que talvez me possa ajudar, que é, comprava-se o material e efetivamente qual é que era o material que ia para os cortes. O que se verifica na década de 1890 é falar de equipamento que foi comprado por Fontes Pereira de Melo quase 20 e tal, 30 anos depois, que não saíram do depósito, ou seja, poderá ser, em termos de fardamento, não vi. Agora, o que eu encontro é as formas organizacionais não estão síncronas, por exemplo, com o material. O fardamento ainda não fiz essa... O fardamento tem 48, 56, 69, vai a direito praticamente... 69 é parcial, é só trocar barretinas, literalmente é trocar barretinas. Aí há um pormenor delicioso, os caçadores até 59 ainda tinham 3 toneladas que refletem a questão material. Portanto, em 59 o governo adquire os espingardas de proteção estriadas, as Enfield T58. E então há um artigo na revista militar, e que acaba por acontecer, porque se vai ver em 1869 deve ter acontecido antes, que era retirar os botões das casacas de caçadores, porque escorregava, a coroinha escorregava nos botões e portanto não permitia apontar o tiro. E vai-se verificando de um salto para o outro. Quando parou em 84 é quando vem a reforma. Sim. E então é uma delícia ler que a espingarda Kopratchek, que foi comprada para rematar o mau negócio feito com a espingarda Guedes, era maior que a média dos nossos soldados. Ou seja, os nossos soldados eram assim para o baixinho e a espingarda Kopratchek era um bocado para o alto. E o capacete, mas as críticas são contundentes, o capacete é demasiado pesado para o nosso soldado. Que era uma coisa que eu, pessoalmente, durante aqueles anos do mestrado, sempre achei... Nem é delicioso, achei curioso, era a liberdade de expressão que havia na revista militar, mas era... Aqui no IUM, exatamente, já tivemos ou seja, que então, a revista militar, muitas vezes até críticas diretas ao Ministro da Guerra, não sei como Quando veio o Dolman de Bacalhau, o de 1892, dizia a figura régia fica tal qual um Apolo, na altura o Sr. Dom Carlos já estava um bocadinho para... Pronto... Mas é verdade, pode aproximar-se da mesa sem se mexer na cadeira, não é? Estava pano para mangas. Pano para mangas. Bom, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão aí do público. Eu não tenho questões para colocar, mas porque estamos aqui todos no mesmo papel de aprendizes de historiador, como dizia o historiador Matoso, também ele assumindo esse seu papel de aprendiz de historiador. Ressalta-me aqui das 3 comunicações um fio condutor, que é a questão das fontes, sobretudo fontes primárias, que todos privilegiam, deixando de fora, no bom sentido, o investigador sénior, porque sei bem das lutas que ele tem para a localização de material de relevo, material de arquivo, leia-se. Eu perguntava ao João Paulo Luz e ao Sr. Tenente-Coronel que dificuldades têm sentido na localização de fontes primárias para os vossos estudos e depois, primeiro na localização dessas fontes e depois se têm encontrado também entraves no acesso a essa documentação. Também lacunas que já tenham constatado e que vêm com dificuldade em que venham a ser, pelo menos a tempo dos vossos estudos, serem colmatadas, não é? Portanto, não é uma pergunta, é porque estamos aqui numa troca de saberes e porque estas questões importam sobretudo. Temos aqui investigações em diversos estádios de maturação e de investigação propriamente dita. Interessa, sobretudo, a quem quer iniciar e a quem está mais no início, esta troca de saberes, porque sabendo por experiência própria que muitas vezes nos debatemos com
com esse problema do acesso às fontes primárias, e conversas como esta que estamos aqui a ter, que muitas vezes são muito mais proveitosas do que propriamente as comunicações que aceitamos e que são muito bem feitas. Esta troca de saberes é importante, sobretudo para quem está a iniciar este processo. Portanto, eu gostaria de ouvir o João Paulo Luz, das dificuldades que tem encontrado, se é que encontrou, e o Sr. Tenente-Coronel também, dessas dificuldades, em que estádio está a vossa investigação e lacunas que possam ter encontrado nessas mesmas investigações. Primeiro, os pontos positivos. A digitalização de documentos para os arquivos tem sido um fator extraordinário, muito positivo, porque, por exemplo, os livros mestres, a possibilidade de os poder consultar digitalmente, no conforto da nossa casa, é muito bom. Essa parte aí de alguns livros mestres, por exemplo, os de regimentos de infantaria, os que a mim, neste caso, me interessa como estudo, já estão todos eles digitalizados, neste caso são só dois, que é o regimento de infantaria 10 e é o regimento provisório de Inglaterra, como está referido no livro mestre. Os livros mestres de caçadores, de momento ainda não estão digitalizados, como tal ainda estou a deixar para futuro consultar presencialmente. A informação que tenho neste momento disponível, o principal entrave, mas está a ser a distância, é deslocar-me diretamente ao arquivo distrital dos Açores, ou seja, para poder verificar e consultar diretamente das fontes. Um grande entrave que estou a ter é na parte digamos, da parte da Marinha, ou seja, da Armada Liberal. Uma vez que grande parte dos navios transportados, 54 navios, são à partida fretados no estrangeiro, ou seja, perceber, nós temos um hábito de creio que não estou a ter em nenhum erro dizer isto, de renomear, ou seja, dar um outro nome, renomear o navio, como tal, encontrar onde é que ele veio é complicado. Neste caso, por exemplo, eu dou um exemplo, que é a Juno, que é uma escuna, se não me falha a memória, ou um brigue. É um brigue. Um brigue, a Juno, nós damos o nome de Juno, mas já sabemos que ele tinha um outro nome em Inglaterra. Brigue de frete, sim. Exatamente. Ou seja, aqui é fácil termos este exemplo, mas há muitos transportes e quando entramos para a parte de escuna, brigue, nau, fragata, é algo relativamente fácil. Quando vamos para a classe de transportes, está muito complicado, porque está simplesmente renomeando o navio. Ou seja, a parte da armada vai ser muito mais complicada. Em termos de efetivos, aí está. A parte da instalação é fantástica. E a colmatar, provavelmente, terá que ser a venda da Galiza, pela deslocação das tropas, e se calhar França poderá também ter algumas informações. Tem, pelo menos na infantaria, já 5 casos de soldados que desertaram numa marcha. Aí terei que me deslocar potencialmente para ver se neste caso o pessoal entrave será mesmo estes dois. Muito obrigado. Bom, relativamente ao meu caso, a minha experiência particular, bom, em termos de dificuldade de acesso, não tenho encontrado. A única dificuldade de acesso é ter tempo para ter um acesso. Sim. E grande parte, digamos, dos arquivos, não é só do tomo, será que é o mais difícil, mas é compreensível, ou seja, em termos de acesso. O arquivo histórico militar é muito fácil e facilita-nos muito o trabalho. É muito familiar o trabalho, ou seja, deixam-nos às vezes até ter muito mais em cima da mesa processos do que, e isto facilita muito, porque quando temos 1 ou 2 dias para estar lá, não dá. Mesmo o facto de podermos fotografar, etc., facilita muito. Agora, em termos de digitalização, a digitalização tem-me ajudado em termos de periódicos, mas nem sempre, porque infelizmente no arco cronológico que eu estudo, e que está, não se finda em 84 até 1899, 1899, nada praticamente está digitalizado, exceto os livros mestres. Ou seja, tem que mesmo ir lá e ter os cuidados com a paleografia, que todos nós sabemos bem o que é. E quem já trabalhou
o fundo particular de Sá da Bandeira. Aliás, para este trabalho também tive que recorrer, bem, o pesadelo e as horas que é, simplesmente para descortinar um parágrafo. Depois eu gosto, pelo menos aqui, aqui no Lume, eu gosto sempre de salientar, mas para vós não será nada de novo, mas para quem isso possa servir, é compreender a organização dos arquivos. Cada arquivo tem a sua organização e às vezes demora 2, 3, 4 horas antes mesmo de ir lá e compreender. Nem sempre é cronológica, às vezes é institucional, o arquivo histórico comunitário tem a sua, ou seja, tentar compreender como é que está organizado para poder ir à procura por palavras-chave não é bom. Agora, lacunas que eu tenho encontrado, por exemplo, quando foi do tombo, em jeito de teste, ou seja, eu vejo o copiador o tempo é o que é e temos que tentar, ou seja, não vamos conseguir ver tudo. Saídas do Ministério do Reino para o Ministério da Guerra, apontava alguma referência, tentava cruzar com a informação do Arquivo Histórico Militar, não conseguia, grande parte deles não conseguia, ou seja, era quase um somatório, como essa matemática de engenharia, era quase um somatório de, ora bem, vamos pressupor que sim senhor era isto e não tenho a capacidade ou não tenho tido a capacidade de cruzar a informação e fazer a big picture de tudo isto. O resto acho que pronto, está a correr, é mesmo só a falta de tempo e conseguir, digamos, digerir todo um manancial de dados e informação. Uma coisa tão simples como aquelas tabelas, e que foram meramente tabelas, foram dias, porque eu tirei mesmo todos os mapas de força que estão disponíveis, a partir de 1885, 86, eles desaparecem. E não há para todos os anos, eles desaparecem, apesar de ser a regulamentar que mensalmente os façam, é estranho, ou seja, eles perderam-se alguns, não sei. Uma transferência de instalações, não sei. Que eles também não aparecem catalogados. Isso não sei onde é que poderão estar. Mas fundamentalmente é isto, estas lacunas. Bom, resta-me agradecer a vossa participação, excelentes comunicações. Foi um gosto tê-los cá. Agradecer a quem veio do Porto a deslocação. Espero que cheguem a tempo, com certeza a chegar. E aos dignos resistentes na audiência, pediam uma salva de palmas para este. Uma salva de palmas para a defesa também, são resilientes. O Sr. Coronel tem aqui uma lembrança para cada um.